Você pode repetir comigo? O temor do Senhor. Mais uma vez, o temor do Senhor é uma fonte de vida. Então, eu quero que você compreenda uma coisa. Preste atenção. O que é temer a Deus? O que é ter temor? Eu queria que você entendesse isso. Tem várias coisas para ser ditas sobre este tema, mas eu marquei algumas. Temor a Deus é viver afastado do pecado todo dia. Repita assim, temer a Deus é viver uma vida longe do pecado, é se afastar do pecado. Isso é temor. Eu posso, eu quero, eu desejo, nada me impede, mas eu não vou fazer, porque eu não quero desagradar ao meu Deus. Lembra do José? Lá no Egito, olhando para aquela mulher a qual estava todos os dias tentando ele diz: jamais eu vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Eu até posso, eu até talvez desejo, mas eu não vou pecar. Então temer a Deus é se afastar do pecado. Temer a Deus é fazer a vontade dEle todos os dias. Temer a Deus é fazer a vontade de Deus todos os dias. Temer a Deus é dizer não para a minha vontade e dizer sim para a vontade de Deus. Isso é temor ao Senhor. Isso é uma vida temente a Deus. Temer a Deus é você falar com Deus todos os dias. Sabe o que é isso? Ter um relacionamento com teu pai. Adão e Eva falavam com Deus todos os dias, até que um belo dia eles não vigiaram, pecaram, aceitaram a proposta do inimigo e ficaram envergonhados. Você nota? Quem é pai aqui? Quando o filho faz coisas erradas, ele já fica se escondendo, ele não quer olhar para os seus olhos, não é assim? Você fala assim: alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque perdeu o temor, muda o comportamento. Ou não é assim? Gente, isso é tão forte que até as crianças pequenininhas, quando elas estão fazendo alguma coisa errada, elas ficam estranhas. Você já percebeu isso? Elas ficam desconfiadas. Porque ela tem o que? Consciência. Todas as vezes que eu estou fugindo de algo que eu cometi, é porque eu já tenho consciência que está errado. Até as criancinhas, quando elas fazem algo errado, elas mudam o comportamento. Isso quer dizer que já tem o que? Consciência. E quando ela faz aquilo que o pai e a mãe diz para não fazer, ela nesse momento quebrou a confiança e perdeu o temor. Então como assim nem as crianças não sabem o que estão fazendo? Tadinhos, eles não sabem o que estão fazendo. Como não sabem se eles ficam escondendo? Uma criança pequenininha, ela pega algo do coleguinha e ela esconde. Ela já está com a malícia dentro dela. Ela já sabe que está errado. Porque a gente só esconde aquilo que a gente tem consciência que está errado. Aí você esconde. Isso é perder o temor. Perdeu o respeito. Então eu quero que você entenda algo nessa noite. Temer a Deus é você ler Bíblia todo dia. Diga: temer a Deus é conhecê-lo. Porque se eu não conheço, eu vou pecar contra Ele. Então eu não quero pecar contra Ele, então eu quero aprender sobre Ele. E eu aprendendo sobre Ele, eu vou evitar de pecar contra Ele.
Isso é temer a Deus. Temer a Deus é cultuar e adorar e manter a comunhão com os irmãos, porque isso é mandamento. Ele mandou que nós tivéssemos comunhão, que a gente cultuasse. Então, se eu obedeço a Deus, eu estou temendo a Ele. Se tudo que Ele está falando comigo e eu pratico, eu sou um homem ou uma mulher temente. Isso é temer. Eu sou temente a Deus. Note o que a Bíblia fala no Salmos capítulo 112, verso 1. Vamos aprender um pouco sobre isso. Salmo 112, verso 1. Isso, amém. Aleluia. Aleluia, igreja. Aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande o quê? Prazer em seus. Diga assim, ó, o temor a Deus me traz satisfação, alegria. Diga presentes. No versículo de número 2, a Bíblia diz: seus descendentes serão poderosos. Diga comigo assim: todos os pais que não têm temor ao Senhor, está fadado a ver a sua descendência fracassar na terra. Por quê? Porque os nossos filhos, a tendência é que eles olhem para as nossas condutas. A tendência é que o seu filho, ele observa o que você está fazendo. Porque consciente ou inconscientemente, ele vai ser uma réplica sua. E nós aprendemos lá no passado, eu escutava os mais velhos e os mais experientes, e eles diziam assim, que os meus filhos, os filhos meu, será melhor do que eu, 2 ou 3 vezes. Então, se eu estiver fazendo coisa errada, ele será pior do que eu 2 ou 3. Mas se eu estiver na presença do Senhor, ele vai avançar e ser melhor que eu na presença do Senhor. Então, entenda uma coisa, é tendência. É o temor ao Senhor. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga se eu vou temer a Deus. Diga, temer a Deus hoje é uma semeadura para a minha descendência. Ser homens e mulheres com integridade e adoração ao meu Deus. Então é muito importante isso. Temer a Deus deveria ser o nosso projeto. Versículo de número 3, a Bíblia diz assim: grande riqueza há em sua casa. Tem motivo de ser feliz e alegrar ou não? Porque todo homem temente a Deus também recebe de Deus honra, porque ele diz que ele dá honra a quem merece honra. Então vai haver também riquezas em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Então há aqui um benefício de ser temente a Deus. Nós vamos ser tementes ao Senhor. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Agora, preste atenção. Só porque você se dedica a temer a Deus, você está deixando uma abertura espiritual de bênção sobre a sua casa. Agora, o que é temer a Deus? É fugir da aparência do mal. O que é temer a Deus? É saber o que está errado e não cometer o erro. É olhar para aquilo que os homens fazem. Os homens de Deus da Bíblia, que temiam ao Senhor, que buscavam ao Senhor, eles não faziam absolutamente nada contrário à vontade dEle, de Deus, e por isso eles tinham sucesso. Quem quer ter sucesso aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como nós somos?
a gente vai adquirindo coisas, e as coisas vão adquirindo a nossa fé e o nosso coração, e nós vamos deixando o Deus Criador, nós vamos deixando o Deus Criador de lado, porque a gente pensa que nós somos suficientemente capazes agora de tomar conta das nossas vidas, e a gente vai perdendo a noção e vai se afastando de Deus, e a gente vai praticando coisas erradas, a gente vai praticando coisas que desagradam o coração de Deus, e aí daqui a pouco, porque aquilo que foi construído no Senhor, no temor do Senhor, que foi adquirido no Senhor e no temor do Senhor, sem o Senhor tudo se vai, porque a fonte é Deus, amém? Então precisamos entender, nós não podemos perder o temor, nós não podemos perder o temor a Deus, a obediência. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, eu tenho muita coisa para falar com você hoje sobre isso, sobre esse assunto. Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Repita comigo: quem teme a Deus adquire sabedoria divina. Deixa eu te falar uma coisa: quem teme a Deus é inteligente. Quem teme a Deus tem sabedoria. Deixa eu te falar, você já observou as pessoas que não temem a Deus? Você olha e fala assim: meu Deus, como pode? Ele não está vendo, está fazendo coisas erradas, tomando decisões erradas, se perdendo. O Senhor, quem teme ao Senhor vai adquirir o quê? Sabedoria e conhecimento do santo. E o que mais? Entendimento. Diga: quanto mais eu vou temendo a Deus, mais capaz de discernir e de ter entendimento das coisas eu vou adquirindo. O temor do Senhor. Você pode ver que quando uma pessoa perde o temor do Senhor e se afasta do Senhor, ele fica meio abobado, ele fica meio tonto, ele já não entende mais, ele já não entende mais os perigos da vida, ele vai saindo assim, vai vivendo de forma desordenada, porque agora ele perde essa companhia do Senhor, dessa sabedoria. No versículo de número 11 a Bíblia diz assim: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida será, presta atenção, sem temor a gente morre mais cedo. Quem quer viver muito aqui? Não, eu vou perguntar de novo, porque isso aqui é Bíblia, isso aqui é chave. Quem quer viver muito? Pois sem temor você morre mais cedo. Sem temor as nossas vidas podem ser abreviadas. Por quê? Porque sem temor a Deus a gente sai vivendo de qualquer jeito e de qualquer maneira, sim ou não? A gente vai vivendo uma vida perigosa. O que é temor a Deus é respeitar as leis. O que é temor a Deus é respeitar os mandamentos. O que é temor a Deus é respeitar a vontade de Deus. Então, se eu tenho temor, pois, olha só, por meio do entendimento os seus dias serão, olha isso, multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Quer viver muito? Eu quero viver muito. Pastor, o senhor tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte não. Eu sei que o Senhor tem salvação para a minha vida, mas eu quero realizar todos os desejos do meu coração, todos os projetos. Eu quero viver muito. Eu quero estar aqui pregando ceia para você com 80 anos de idade, igual Caleb, só ceia. Repita bem: com 80 anos eu quero fazer só a ceia. Não é ficar aqui todos os dias sendo pastor da igreja não. Porque o sonho do coração da minha esposa é ter uma casinha pequenininha lá em Florianópolis. Aí nós vamos ficar só lá, Aí dia da ceia eu estou aqui, o dia que eu não estou na ceia eu estou lá.
O dia que eu não estou nascendo, eu estou aqui. Esse é o desejo do coração dela, não é o meu desejo. Mas ela é uma mulher de oração, eu vou acabar tendo que acompanhar. Então, entenda que o temor do Senhor é isso. Isso aqui vai fazer com que a minha vida seja uma bênção. No versículo 12, a Bíblia diz assim, presta atenção, crente. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, o que acontecerá? Sofrerá as consequências. Agora, o benefício vai ser do sábio. Agora, como ter sabedoria? Tendo temor. Nós já estamos aprendendo. Tendo temor a Deus, nós vamos ter o que? Sabedoria. E se eu ter sabedoria e me tornar sábio, o que vai acontecer? O benefício será seu. Mas e se for zombador? Terá as consequências. Quem é o zombador? É aquele que perdeu o temor do Senhor. Ele agora já vive a vida dele achando que ele é alguma coisa, e ele zomba dos mandamentos de Deus. Sabe aquela coisa? Eu sei que estou errado, mas não dá nada não. Esse é o zombador. Eu sei que está errado isso, mas não estou nem aí. É o zombador. Ele tem conhecimento, mas ele ignora. Ele zomba a Deus. E essa pessoa ela vai sofrer alguns danos. Queridos, abra a tua Bíblia em Provérbios 14, tem muita coisa sobre o temor do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente, quando chega em Cristo, nós somos neném, e a gente vai crescendo, e a gente vai crescendo, e a gente vai crescendo, vai prosperando, e a gente vai crescendo, e a gente vai desenvolvendo. Daqui a pouco você pensa que você pode seguir sozinho. E é o grande desastre da sua vida. Porque Deus não nos criou para andar sozinho. Deus nos criou para andar em obediência a Ele. Sabe por quê? Jesus veio, anunciou o reino de Deus, e quando Jesus completou o propósito dele na terra, ele diz: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, vai ficar outro. Para que esse outro vai ficar aqui? Para nos conduzir no temor. E ele disse: ele vai ficar com vocês até que eu volte. Então tem um propósito. Eu preciso andar em temor e obediência para me adquirir aquilo que o Senhor tem prometido na minha vida. Então o temor é uma chave, amém? É uma chave. É uma chave. Ó, preste atenção em uma coisa. Um filho obediente que teme ao pai, ele tem o coração do pai? Sim ou não? Um filho obediente que teme a mãe, ele tem o coração da mãe? Um homem obediente, aonde é que ele estiver, ele tem o coração daqueles que o lideram. Então o temor e a obediência só vai nos trazer benefícios. Estão aí? O temor do Senhor é a chave de acesso. Diga: a chave de acesso para esses benefícios é temer a Deus e viver uma vida de obediência. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Mexe com o irmão que está do teu lado e fala assim: é a chave de acesso para todos os teus milagres, é temer a Deus. Agora você pergunta: se você entendeu? Porque precisa entender. Amém? Alguns efeitos do temor de Deus. Abre Provérbios capítulo 1, verso 7. Provérbios capítulo de número 1, versículo 7. Olha o que causa o temor do Senhor nas nossas vidas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas o que? Os insensatos desprezam. E o que acontece com ele? A sabedoria e a... Diga: todas as vezes que eu desprezo o conhecimento, aquilo que Deus está requerendo de mim, eu vou ter problema. Quantos estão entendendo isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga amém. É futuro de riqueza. Mas todas as vezes que eu desprezar isso, eu vou ser chamado de insensatos. Então preste atenção numa coisa, que isso aqui é sério.
Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Repita comigo assim: Saul foi insensato. Ele tinha temor a Deus? Ele tinha temor a Deus? Não. Por que ele perdeu a bênção? Ele perdeu o temor, e ele perdendo o temor, os filhos de Saul, a descendente de Saul, o que aconteceu com eles? Perderam tudo, porque era um insensato, era um louco. Diga: insensatos são loucos. Diga: loucos. Eles são loucos. Você lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão? Adquiriu poder e conhecimento, sim ou não? Quando ele perdeu o temor do Senhor, o que acontece com ele? Ficou cego. Estão entendendo isso? O que acontece agora com Sansão? Sansão deixou algum legado para algum descendente dele? Por quê? Porque ele perdeu o temor. Diga: no temor eu me torno poderoso, próspero, rico, conhecido, famoso. Mas fora do temor, eu sou um louco insensato. Entende? Olha o perigo disso. Provérbios capítulo 2, versículo 5. Preste atenção nisso aqui. Então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará conhecimento de Deus. Quem quer ter conhecimento de Deus? Quem quer muito conhecimento de Deus? O que eu preciso ter para ter conhecimento de Deus? Temor. Você viu que é fácil? Não é difícil, é só obedecer. É só obedecer. Mas a gente reluta para obedecer, e aí a gente não adquire o conhecimento. Perdemos. Quem não teme a Deus experimenta muitas coisas que não agradam ao Senhor. Todos os meus pecados, as minhas iniquidades e as minhas falhas, foi porque eu não temia a Deus. E quem não teme a Deus vai experimentando as coisas que desagradam ao Senhor. E eles não estão nem aí. A gente não estava nem aí, a gente nem pensava. E quando nós desagradamos a Deus, nós perdemos os benefícios de ser temente. E eu só vou desagradar a Deus porque me falta relacionamento e conhecimento. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais a minha nudez aparece, mais os meus defeitos aparecem. Não é assim, sim ou não? Quantas vezes você sai da tua casa, senta nesse banco para ouvir um culto, ouvir uma palavra, e a palavra mais te bate do que tudo? O que a palavra está fazendo? Ela está ajustando e alinhando. Quanto mais perto eu chego na presença de Deus, mais Ele vai expor os meus defeitos. Sabe para que Deus faz isso? Não é para te expor nem para te envergonhar, mas Deus faz isso para ver se você adquire entendimento e temor a Ele, para você acessar milagre. A verdade vem não para nos envergonhar e nos humilhar. A verdade vem não para nos expor, mas a verdade vem para nos ensinar, porque o temor do Senhor é a chave de acesso para os tesouros de Deus. E somente assim, com esse comportamento, nós vamos chegar lá. Diga: vida abundante é para aqueles que temem a Deus. A vida abundante não é para os zombadores. A vida abundante é para aqueles que temem a Deus. Provérbios 10, 27. Olha o que o Senhor disse: o temor do Senhor prolonga o quê? A vida. Mas a vida do ímpio é o quê? Abreviada. Diga: todas as vezes que eu ignoro aquilo que Deus me manda fazer, é alguns minutos, é alguns dias a menos da minha vida. Todas as vezes que eu estou consciente, diga consciente, consciente que eu estou errado e permaneço no erro, é mais um dia perdido. Porque o temor do Senhor
Ele vai me trazer uma vida abundante, uma vida de prosperidade, uma vida longa, mas a desobediência vai me tirar tudo isso. Se a obediência e o temor é uma chave de acesso para as coisas do Senhor, a desobediência e a falta de temor também é uma chave para a ruína. Então, compreenda, Deus está chamando a igreja dele para um conserto, porque Deus tem o interesse de liberar a bênção sem medida sobre você. Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra de salvação hoje? Provérbios 22, verso 4. Nós precisamos aprender aqui uma chave. A recompensa da humildade é o temor do Senhor. São as riquezas, honra e o que mais? E a vida. A recompensa dá o que? Humildade. É do temor do Senhor. E do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Diga assim, ó, presta atenção, fala assim, ó: Deus é o dono da vida e da riqueza, e Ele vai dar para os que o temem. Olha para o teu irmão e fala assim: se você temer e obedecer, Ele tem honra para liberar para você. Você crê nessa palavra? De quem que é? De quem que é tudo isso? Do Senhor. A recompensa da humildade. Olha para o teu irmão e fala assim: todos os humildes são tementes, mas diga: todos os soberbos são desobedientes. Diga: humildes, tementes, soberbos, desobedientes. Em qual lado você está? É isso que você precisa entender. Temor. Agora você vai olhar para Deus e falar assim, ó: temor ao Senhor, obediência ao Senhor. O homem humilde que teme o Senhor será abençoado por Ele. O homem humilde que teme ao Senhor será abençoado, galardoado, presenteado por Ele. Isso é bênção de Deus na sua vida. A recompensa pela humildade, a riqueza, obediência, temor. Deus vai trazer à existência para você os benefícios, porque você é temente a Deus. Diga: José foi temente, foi abençoado. Saul não foi temente, mas não foi abençoado. A promessa de Deus vai se cumprir na vida daqueles que o temem, naqueles que obedecem ao Senhor. Está aí ainda, crente? Está recebendo de Deus? Volta para mim, Provérbios 19, 23. Deus, Ele quer liberar algo grande sobre a igreja, mas a igreja precisa ser obediente. A igreja precisa ser obediente. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Quem quer se libertar dos problemas? Eu vou perguntar de novo, porque isso aqui é todo mundo. Quem quer se libertar dos problemas? É só temer a Deus. Deus está falando: não faça. Eu vou fazer porque eu quero. Vai ter problema, porque o que Deus fala para não fazer, porque Ele já viu que vai dar problema. Aí não tem temor de obedecer e faz. Aí vai dar problema. Então você quer viver uma vida sem problemas? O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Ei, sabe o que você deve fazer nessa noite? Pegar esse versículo aí e colocar, imprime ele e coloca lá na sua geladeira. Aí a mulher vai vir: porque não sei o que. Olha lá o versículo. Aí o homem vai vir: olha lá para o versículo. O que a Bíblia está falando? Obedece a Deus.
É porque as coisas, obedece a Deus, tenha temor do Senhor. Porque é só tendo temor ao Senhor. Você percebeu que nós estamos falando aqui praticamente já há quase 40 minutos sobre temor, e todos os versículos que eu disse para você, ele diz a mesma coisa. O temor do Senhor conduz a vida. Ele está dizendo: quem tem temor ao Senhor tem vida prolongada, quem tem temor ao Senhor tem riqueza, quem tem temor ao Senhor tem proteção, quem tem temor ao Senhor. Você já percebeu isso? Mas aqui ele está dizendo que também quem tem temor ao Senhor vai viver livre dos problemas. Amém ou não? Os jovens que não são casados aí, temem ao Senhor. Se o Senhor falar: não casa com esse, não casa, porque você vai ter problema. Se o Senhor falar para você: não faz esse negócio, não faz, porque você vai ter problema. Todas as vezes que os homens desobedeceram aquilo que o Senhor falou para fazer, eles tiveram o quê? Tiveram o quê, gente? Problemas. Você não quer ter mais problemas? Então, seja temente ao Senhor. O Senhor está dizendo para você: seja controlado, então seja controlado. O Senhor está dizendo: seja organizado, seja organizado. O Senhor está dizendo: olha, cuide da sua família, cuide da sua família. Tudo aquilo que Deus está falando para você, obedeça. Queridos, você entende uma coisa, coloca isso na sua cabeça: você não manda na sua vida. Quem manda na sua vida é Deus. Quem manda em você é Deus. Por que eu tenho os mesmos resultados, apóstolo, todas as vezes? Porque todas as vezes você toma decisões sem consultar o Senhor. Por que os resultados são os mesmos? Porque você sempre está fazendo a sua vontade. Então grave isso aqui: o temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar. Você já viu as pessoas dizem assim: eu estou no descanso do Senhor. Ela está falando assim: eu estou na obediência ao Senhor, e eu estou fazendo o que Ele está pedindo. Se ainda não aconteceu da maneira que eu esperava, mas eu também não estou sofrendo, porque aquilo que é do Senhor vai chegar na hora dele, do jeito dele, na forma dele. Ô irmão, quantas vezes já sofreu na vida porque você não seguiu um conselho? Quem aqui já sofreu duras penas em algumas situações da vida porque não obedeceu o conselho? Quem aqui? Eu já sofri demais. Meu Deus, como eu sofri. Hoje eu olho para trás assim e eu penso: meu Deus, se eu tivesse o juízo que eu tenho hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Mas não é que eu não tinha conhecimento e nem juízo, é porque eu era desobediente, rebelde. As pessoas falavam, as pessoas do bem me davam bons conselhos, mas eu não obedecia, porque eu achava que eu era o dono da minha vida. Então, você quer ter menos problema, você quer sanar os seus problemas? Obedece ao Senhor. Você quer obedecer a Deus ou obedecer a sua vontade? Porque se você obedecer a Deus, você será beneficiado pelo temor. Você vai receber presentes de Deus. Entende isso? Então temor é obediência. Temor é dizer não a mim mesmo. Temor é dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, eu vou fazer a sua vontade. Isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus. Irmãos, sabe por quê? Às vezes tudo vai bem, mas a nossa teimosia faz começar a dar tudo errado. Começa indo bem, daqui a pouco começa a desandar tudo, desmoronar tudo, porque nós somos teimosos. A gente não quer obedecer. Sabe por quê? A gente tem uma coisa dentro da gente, que a gente quer as coisas tudo para ontem. E em Deus é no tempo de Deus. Ele é o dono do tempo. Acalma, só obedece, continua na obediência. Como que está, irmão? Estou na obediência. Como que está as coisas? Estou na obediência.
Eu estou seguindo aquilo que Deus está me orientando. Agora, se você sair da orientação e entrar na rebeldia, você vai sofrer. Mas se você seguir a orientação, você vai ter vida longa e você vai ter acesso aos tesouros.